E hoje eu vou estar no chat do Astronomia para Todos. Tô aqui já no IAG. Nossa, cara descansada, né, menina? E é isso. Ainda hoje, utiliza conceitos que eles inventaram. Por exemplo, Ptolomeu, ele é uma das pessoas que estabeleceu o conceito de magnitude, que a gente ainda hoje, né, brilho da estrela, né, até ainda hoje usa na astronomia. Tá? Bom, então eu vou falar rapidamente sobre um artigo que trata sobre um aglomerado, ou que se achava ser um aglomerado globular, chamado Terzan 5, tá? Então, basicamente, esse estudo, ele junta dados que já tinham sido tomados e analisados lá em 2016 e para alguns anos atrás, do James Webb, só que agora eles pegam um conjunto de dados muito maior e muito melhor devido ao James Webb, né? Então, a junção aí de trabalhos entre James Webb e o telescópio Hubble, para poder chegar à conclusão do que é esse Tarzan 5. Ele é um aglomerado globular, ele é um núcleo de galáxia que foi consumida pela nossa galáxia, ele é algum tipo de outro objeto, e o que a gente tem como fonte primária para poder fazer essas perguntas e responder tais perguntas é quando a gente avalia a população que nós temos dentro desse aglomerado. Então, quando a gente olha, esse aqui é o gráfico mais importante que a gente tem no artigo inteiro, que vem depois da limpeza dos dados, da definição do que são as estrelas que estão no aglomerado, do que são estrelas de fundo, do que não é estrela. A gente consegue chegar a esse diagrama com magnitude, em que a gente consegue ver explicitamente que nós temos duas linhas distintas aqui que representam, então, qual seria aí a forma de evolução desse sistema galáctico, né? Então, dentro desse suposto aglomerado até o momento, a gente tinha duas populações muito diferentes. Uma população muito jovem de estrelas e uma população muito velha. Nesse gráfico aqui, da minha esquerda, a gente tem um diagrama em que a gente consegue ver explicitamente onde é que estão os dois pontos de turn-off, né? Então, aqui a gente consegue evidenciar que o primeiro ponto, ele se dá bem antes do segundo ponto. Então, eles definiram aqui, né, com esse vermelho, o primeiro turn-off, então a população mais antiga, e aqui nós temos o segundo turn-off. E os estudos que vieram depois aí, né, com a coleta e a limpeza de dados mais profundos devido ao James Webb, estão levando à conclusão de que existe mais um turn-off aqui em cima, que seria uma outra população, uma terceira população dentro desse objeto, que também seria mais jovem que essa população mais azulzinha. Então vamos lá, vamos entender rapidamente o que o artigo trata. Quando a gente avalia os aglomerados globulares, a princípio a gente tem características que são muito intrínsecas desses objetos. Por exemplo, as estrelas têm ali mesma idade, geralmente a gente consegue ajustar uma única isócrona para o aglomerado inteiro. A gente tem uma relação entre alumínio e oxigênio, né, que seria uma anticorrelação na verdade. E a gente tem que esses aglomerados geralmente são encontrados ali, em sua maioria, no ar. O Terzan 5 ele foi encontrado ali na região do bojo da nossa galáxia, e ele é um aglomerado muito massivo, tá? Ele tem entre 1 a 2 vezes bilhões de massas solares, tá? Então ele tem uma massa muito grande. E aí, o que eles fizeram? Né? Esse estudo eles usaram filtros para poder chegar nos diagramas por magnitude. Então, deixa eu só dar uma olhadinha aqui rápida. Ok. A diferença, né, para definir que existiu explicitamente duas populações é a relação ferro-oxigênio em comparação à do nosso Sol. A do mais velho, eles chegaram à conclusão de que teria ali uma relação ferro sobre oxigênio de menos 74, ou seja, é um aglomerado, né, uma população de estrelas, na verdade, que é muito velha. Bom, então eu escolhi o artigo chamado The Multiple Age Population of Terzan 5 has Revelated by James Webb Space Telescope, ou em português, as populações estelares de múltiplas idades de Terzan 5 foram analisadas pelo James Webb. Então aqui nós temos a imagem principal desse artigo, em que nós conseguimos ver
que tem duas isócronas muito diferentes, né? A gente tem essa primeira aqui, que está representada com seu turn-off aqui nesse quadro, e a gente percebe que esse turn-off ele está bem abaixo desse segundo turn-off, que representa então essa isócrona azul. Essa primeira isócrona chegou-se à idade de 12,5 bilhões de anos, enquanto a segunda tem uma idade de 4,7. Né? Então a gente consegue ver que dentro desse objeto a gente tem duas populações distintas de estrelas, tá? E uma coisa interessante é que inicialmente se considerava esse Terzan 5 como um aglomerado globular. Mas ele está ali no bojo e avaliando certas questões, viu-se que ele não tem a correlação alumínio-oxigênio, que é essencial para você classificar um aglomerado globular. Então ele foi desclassificado como globular e entrou-se então a possibilidade dele ter sido uma galáxia anã que foi acretada pela nossa galáxia. Mas aí avaliando a taxa de formação desse aglomerado e o movimento, né, fizeram uma elipse para calcular as trajetórias dele, percebeu-se que ela não era muito grande. Então, essa outra questão de movimento exclui esse fator dele ter sido um objeto que foi acretado pela nossa galáxia, porque ele tem ali uma elipse que se faz bem próxima do bojo, né? Então ele foi criado dentro da nossa galáxia. Ele está ali a 2 quiloparsecs acima do plano da galáxia, orbitando então nosso bojo, e aí sobra-se então a possibilidade dele ser uma BFF, ou Budge Fóssil Fragmento, ou em português Fragmento Fóssil do Bojo, tá? Então analisando ali a gente consegue perceber que ele tem algumas estrelas que são muito parecidas quimicamente com as estrelas do nosso bojo, e que as idades também ali se assemelham bastante. Uma questão importante é que quando ele era visto ali como um aglomerado globular, datava-se que ele tinha ali o maior número de pulsares possível dentro de um aglomerado globular, que é o número de 49%. De 49 objetos. E aí caiu-se então outras questões que nos levaram a concluir que ele era uma BFF, que é o fato de que ele era extremamente massivo no começo da sua vida, e isso a gente consegue representar ali com a alta taxa de metalicidade que ele tem. Então, essa é uma relação interessante, né? Ao invés das suas supernovas explodirem e jogarem todo o ferro para fora, elas ficam contidas ali pelo pulso gravitacional do objeto. Então é basicamente isso o que o artigo discute, e ele ainda deixa em aberto certas questões. Ele levanta o ponto de que provavelmente nós tenhamos uma outra isócrona aqui que seja mais jovem ainda nesse outro ponto, tá? Tem um gráfico também no artigo que mostra isso, mas em geral comprovou-se e detalhou-se expressivamente que existem essas duas populações. O detalhe é que esse estudo ele é o mais profundo já feito para o Terzan 5, chegando aí a DC4 magnitudes, né? Então ele realmente expressa uma capacidade, eu acho que demonstra o quão potente é o telescópio James Webb para as pesquisas que nós temos hoje. Dito isso, é isso. Se tiverem perguntas, vamos lá. Eu acho que aí mesmo. Você quer? Tá bom. Assim tá bom? Tá ótimo, perfeito. Bom, então eu escolhi essa imagem. Ela é de um artigo que trata sobre as populações estelares de múltiplas idades de Terzan 5, que daí foi uma nova atualização de dados devido a James Webb. E basicamente o que a gente consegue ver? Acreditava-se lá no passado que o Terzan 5 era um aglomerado globular que estava ali perto do bojo da galáxia. Mas aí, com o passar das análises, perceberam que não se enquadrava muito bem, porque a relação, na verdade não é relação, é uma anticorrelação alumínio-oxigênio, ela não era compatível com o que você precisa para classificar como um aglomerado globular. Então eles excluíram essa possibilidade e foram para uma segunda, que talvez o Terzan 5 fosse ali uma galáxia anã que foi pegada pela nossa galáxia e atribuída ali ao nosso sistema. Mas aí, analisando, perceberam que, vetorialmente falando, ela tinha uma formação estelar muito diferente do que se é necessário para uma classificação de galáxia anã, então ela tinha muita estrela sendo formada. E, por sua vez, também, quando analisaram ali o trajeto do bojo, a gente percebeu também que ela não saía muito do plano da galáxia.
Daí, então excluiu essa possibilidade dela ser uma galáxia anã, que foi canibalizada pela Via Láctea, e aí sobrou então uma outra possibilidade, que era ela ser uma BFF da Via Láctea, que é basicamente um fragmento fóssil do globo. Uau! E aí é muito interessante, eu adorei essa parte, porque quando a gente analisa, a gente tem algumas populações com idades muito diferentes desse objeto. Então tem esse primeiro aqui, que tem mais ou menos ali 12,5 bilhões de anos, então seria ali a população inicial das estrelas desse objeto. E aí a gente tem uma segunda população, que é essa segunda isócrone aqui, tinha ali mais ou menos 4,7 bilhões de anos. Então é explícito que a gente tem duas diferentes populações dentro de um mesmo objeto. E uma coisa legal é que como o James Webb ele consegue ultrapassar as barreiras tanto de poeira quanto de outros tipos de coisas que atrapalham a visão, eles conseguiram deduzir também que provavelmente tem uma segunda isócrone aqui, terceira, perdão, que seria mais jovem que essa segunda. Só que daí estão em análises ainda para ver como é que vão chegar nisso. Mas o ponto principal é que eles definiram que esse 315 ele não é um aglomerado globular, ele não é uma galáxia que foi acreditada pela nossa, então ele se enquadra aí como uma BFF. E por fim, eu acho que é isso, não tem mais nada assim, que eu gostaria de falar. Nossa, então é um... Tá. O legal é que esse artigo ele também é muito, muito recente, ele é do mês passado, acho que do dia 31 de março, então é muito jovenzinho. Então ele é uma população estelar que está ligada gravitacionalmente, mas ela não é nem um aglomerado, nem... Você chamou ele de BFF e ele é tudo... Eles colocaram como BFF em inglês, ficou fóssil, bojo, fóssil, eu não vou lembrar. Bojo, fóssil, fragmento. Fragmento fóssil. Fragmento? Uau! Da Fragmento fóssil do bojo. Isso. Porque ele fica preso, orbitando próximo ao bojo. Isso. A ideia é que quando a nuvem que formou ali no bojo ela foi cair, algumas partes sobraram. E aí teve essa formação de objetos que não foram totalmente compactados, continuaram girando ali em torno, ficando como essas referências fósseis. Puxa, é novidade pra mim. E eles falam alguma coisa se seria o primeiro objeto? Eles estão propondo isso? Ou de repente tem outros suspeitos? Tem um outro que eles citam no artigo que tem essa mesma característica, que já foi classificado como esse objeto fóssil do bojo, mas esse aqui é o mais legal porque ele é bem recente por causa dos dados do James Webb e ele também limpa muito profundamente ali os dados, né? Então, pelo que eu vi, tinha um estudo anterior referente a ele de 2016, mas com essa nova análise, essa nova coleta de dados, eles conseguiram abaixar ali a magnitude de quatro vezes o que estava anteriormente. Então, pegou ali estrelas bem mais fraquinhas. Perguntas para o Joara? Que eu acho que eu me perdi um pouco. O que é essas linhas azuis, verdade? Tá. Bom, eles separaram, aqui a gente está olhando a população do Tesla, e aqui eles separaram duas isócronas para chegar ali nas idades das estrelas populacionais que a gente tem dentro desse objeto. Então, a vermelha seria referente às estrelas mais velhas, então a gente tem esse ponto de turn-off aqui, bem antes desse segundo, que daí faz então essa referência que essa população é mais velha, então o turn-off ela foi mais jovem, ou mais anterior, na verdade, que o dessa aqui. Então a gente consegue ver essa diferenciação de isócronas entre esses dois gráficos. E aí tem uma terceira aqui, que está em outro gráfico do artigo, que faria aí essa associação com essa terceira população que veio depois ainda dessa segunda isócrona.